Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Você está pensando? Você está enriquecendo? Segunda pergunta, mais prática do que a primeira, talvez, e talvez até um pouco mais revoltante, dependendo do seu resultado e do que você queria conquistar. Então, para isso, talvez a sua mente, a sua fazenda mental não esteja sendo muito bem cuidada. Talvez está cheio de erva daninha aí, talvez ela esteja abandonada e você não percebe. Uma maneira de você perceber isso é cercando a sua fazenda, como vimos nos vídeos anteriores. E outra maneira disso é defendendo as suas terras. E para isso você precisa entender o que os seus inimigos virão buscar nas suas terras. E quando eu falo inimigos, eu não estou personificando ninguém em específico. Eu estou simplesmente dizendo que, da mesma forma que no mundo animal você tem aí predadores e presas, e você tem comidas, frutas e tudo mais, você na sua fazenda também tem predadores, você também tem digamos assim, as frutas, você também tem os seus plantios mentais, que são visados por uma mera questão de sobrevivência, tá? Então, tendo isso em mente, você sabe como melhor defender os seus recursos da sua fazenda. Por quê? Porque não é só você que depende da sua fazenda, outras pessoas também dependem da sua fazenda, tá? Então, essa responsabilidade com você em relação aos seus frutos. E aqui, uma leve revisão com base no vídeo anterior. Vimos aí que você tem três recursos mais importantes na sua fazenda e a quintessência, o seu desejo, o céu mental. Então, o bronze é o acesso à sua mente, tá? Ou seja, o seu ambiente. Dependendo do seu ambiente, você tem um ambiente que te favorece o acesso à sua mente, te influenciando como consequência. Se você escolhe um ambiente tóxico para você, você terá toxicidade na sua mente, e se você escolhe um ambiente positivo, empoderador para você, você automaticamente vai empoderar a sua mente. Isso é bronze, tá? E o que é prata? A prata é o seu repertório cognitivo comportamental, o ouro sendo o exercício da sua vontade e fé, e a quintessência é o seu desejo, o exercício de criar. Beleza, só revisão, tá? Agora, vamos falar o autoconhecimento como metodologia de defesa mental. Então, você tem aqui como bronze, prata e ouro, tá? Não mudou muita coisa, só a quintessência que deu lá uma mudadinha. Então, e agora? Como é que a gente defende essas coisas? Aqui, ó. No caso do bronze, a defesa é diminuir ou eliminar o acesso do quê? Dos seus inimigos. Lembra o conceito de inimigo? É tudo aquilo que não está alinhado com o seu objetivo. Tudo aquilo que não está congruente com os seus valores, com o que você quer para você. Então, isso é uma defesa, você eliminar o acesso, preferivelmente, ou diminuir, pelo menos, o acesso do seu ambiente à sua mente. Para quê? Para você ter foco em criar o que você quer. Foco em criar a sua vida. É uma defesa básica. Então, vamos voltar aqui. Como é que você pode, por exemplo, eliminar o acesso à sua mente de um ambiente que você esteja? Você pode, por exemplo, sabe o funcionamento de fones de ouvido com cancelamento de ruído? Cancelamento de ruído ativo, tá? E não só, por exemplo, a estrutura física do fone para cancelar o ruído. Ele funciona como? Ele emite ondas, digamos assim, barulhos, que cancelam as ondas do ruído que vem fora de você. Então, é como se, em termos matemáticos, você tivesse mais 2 de um lado e menos 2 do outro lado, esse cancelamento equivale a zero. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, se o seu ambiente tem uma, digamos assim, um acesso a você, se você não consegue eliminar o acesso, e ele tem um efeito mais 2 em relação a você, você vai ter que fazer uma força contrária, no sentido de menos 2 de volta para o ambiente para que você cancele isso, tá? E vice-versa. Tudo isso para quê? Para você manter a sua fazenda com um cercamento delimitado. Pode acontecer de você, por exemplo, o ambiente infligiu menos 10 em você, aí você inflige mais 20 no seu ambiente. Aí o que acontece? Você vai além, entende? Então,
isso pode deixar a sua fazenda desorganizada, ou seja, a sua mente desorganizada. Um exemplo disso, já tive mentorado que falou assim para mim, cara, o mentorado em si trabalhava na área de desenvolvimento de sistemas, né? Então, ele tinha lá o período de trabalho dele, só que ele trabalhava em home office. E aí, no período de estudo que ele deixava para ele, para se aprimorar e conseguir remunerações cada vez melhores, ele acabava começando a estudar uma coisa, e aí ele via outra coisa associada a essa primeira coisa, e ele ia vendo outra e outra e outra que não tinha nada a ver com o início. Então ele meio que pegava uma ramificação da ramificação e ia ad infinitum em relação a esse contexto, tá? E aí que ele não conseguia resolver o problema dele. Então, ele se queixava de falta de foco e consistência. Ele acabava se perdendo em vários, digamos assim, conteúdos teóricos que não tinham a ver com o que ele estava aplicando lá em desenvolvimento de sistemas. E o que que isso significa na prática? Significa que se o seu ambiente exerce uma força sobre você e você, na defesa, você se excede e vai além, isso pode te tirar o foco da sua fazenda. Então, mantenha-se focado em primeiro lugar. E para isso, faça bem feito o que você precisa fazer e se aprimore com uma estratégia, um planejamento organizado. Vamos ver sobre isso no módulo 6, planejamento organizado. Você vai estruturar um plano, tá, para você chegar até as suas riquezas mentais, emocionais, financeiras, sociais, seja as riquezas que você quiser. No caso da defesa da sua mente, se o acesso ele não pode ser eliminado, ele pode ser diminuído, então tenha uma barreira, tenha um muro para evitar que o acesso atrapalhe a gestão das suas emoções, a gestão da sua fazenda mental. Combinado? Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui, essa é uma das defesas em relação ao bronze, tá? Em relação à prata, aqui a melhor coisa é ampliar o repertório, melhorando com isso as suas crenças, entender que dá. Então, olha só, conhecimento especializado. No próximo módulo, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do repertório. Voltando aqui, como é que você amplia o seu repertório? Com a prática. É só com a prática, Carbone? É só com a prática. E a teoria não ajuda em nada? Dá uma ajudadinha, tá? Uma ajudadinha meia boca. Mas, na verdade, o que te leva ao resultado é a prática. Então, não espere você ser bom para começar a fazer. Faça, que uma hora você vai ficar bom. Faça, vai testando. Sabe aquela coisa de você viver numa eterna atualização de modo beta? Você sempre está atualizando. E perceba que os aplicativos, as redes sociais, todas as grandes empresas, elas também trabalham assim. Elas lançam o aplicativo e depois elas vão atualizando esse aplicativo, tá? A primeira versão tinha todas as funcionalidades da última versão? Não tinha. E por quê? Porque o core, ou seja, o núcleo, é o mais importante. Qual que é o núcleo de você ganhar mais dinheiro? Interação com pessoas. Esse é o núcleo para você. Interaja com mais pessoas. Aí você pode falar assim, pô, mas Carbone, eu trabalho na área de contabilidade, cara. Eu fico vendo papel e tabela no Excel, ou seja lá no programa que for, o dia inteiro. Como é que vai ser interagir com pessoas para enriquecer? Exatamente isso. A interação com as pessoas vai te dar contatos melhores, vai ampliar o seu repertório de comunicação e, consequentemente, a sua habilidade de se vender melhor, vender o seu trabalho melhor, o seu serviço, seja para uma empresa, seja como contratado, sabe, terceirizado, autônomo, o que quer que seja, você conseguirá se sair melhor. Quando você tem qual habilidade? Dentre todas, qual que é a mais importante? Lidar com pessoas, networking, relações ganha-ganha. Você quer aumentar o seu repertório? Então, fique proficiente, fique pró nas relações com as pessoas, no ganha-ganha. E isso tem técnica para fazer isso? Tem técnica. Dá para você fazer sem técnica? Com certeza, todo mundo começa sem técnica, mas o importante é o quê? É você tomar a iniciativa para falar com as pessoas. Vamos pegar um paralelo, tá? Só para exemplificar essa parte do repertório e de você falar com as pessoas. Tem muita gente que, nas mentorias comigo, elas acabam falando assim:
Carbone, pô, essa questão de falar com as pessoas, às vezes até vender o próprio produto, serviço, as pessoas têm alguns travamentos. E quando eu vou perguntando para entender melhor esses travamentos que as pessoas têm, elas falam que elas ou acham que estão incomodando na parte da venda, ou fica meio que melindrada por a pessoa não chamá-la primeiro, tá? É como se a pessoa estivesse querendo uma coisa assim, equivalente. Coloca uma coisa na sua cabeça, jovem. A maioria das pessoas não vai te chamar primeiro. E não é pessoal. Acredita, não é pessoal. No mundo de hoje tem tanta coisa chamando a atenção das pessoas, é como se elas estivessem na feira. Imagina você já foi numa feira, numa balada, numa festa cheia de gente, ou, sabe, numa muvuca? Imagina que você tem um monte de amigo nessa muvuca e você viu o seu amigo, mas ele não viu você. Se você gosta desse amigo, você vai até ele. Você não espera ele ir até você. Por quê? Porque ele está olhando para o outro lado e tem um monte de gente chamando a atenção dele, tá? Ah, e se você não gosta desse amigo, então encontre um amigo que você goste. Simples assim. Muita gente acaba estando em relações que elas não gostam de verdade. Elas apenas estão cumprindo tabela nas relações que elas têm. Nunca se permita descer ao modo cumprir tabela. Jamais. Se você está nesse modo de cumprir tabela, acorda para a vida. Saiba que você tem um monte de grana que você pode ganhar, um monte de conhecimento que você pode obter, mas está em cima da mesa e você não está pegando. Por quê? Porque você se permitiu descer ao nível de cumprir tabela, tá? Então, vá para cima literalmente. Entre em contato com as pessoas por iniciativa sua. Por quê? Porque isso tem a ver com quem você é e não com o que o outro é. Entende? Quando você age com base em quem você é, você não precisa de aprovação alheia para agir. Você se torna autossuficiente. A sua ação passa a ser uma consequência de quem você é. E isso te dá o resultado. Isso é o que te leva a grandes feitos. É isso o que te leva ao networking, às relações humanas, ao dinheiro, ao conhecimento e a tudo. Então, quer ampliar o seu repertório? Portanto, comece por aí. Converse com pessoas diferentes. Fale com pessoas diferentes. E eu já cansei de falar nas minhas mentorias para um monte de gente que muitas vezes as pessoas têm tantos preconceitos estabelecidos que é só a prática que vai, digamos assim, desconstruir os preconceitos que as pessoas têm em relação à interação com as pessoas. Sabe? Já recebi muito depoimento de clientes satisfeitos falando que foi a melhor coisa que eles podiam ter feito, eles darem essa chance, digamos assim, para o networking, sabe? Para as interações sociais, para eles tomarem mais iniciativa. Eles ficaram mais satisfeitos, eles ganharam mais dinheiro. Por quê? Porque eles foram mais proativos, tá? Então, você quer ser proativo? Seja na sua relação com as pessoas. O conhecimento técnico, ele é secundário a isso, é secundário. Mais vale você ter boas relações, relações que te abram portas, do que você ser um super crânio, mas que não conhece ninguém. Beleza? Então, para você aumentar o seu repertório, tá? Cognitivo comportamental, entenda que dá. Quanto mais você melhora o seu repertório, mais as suas crenças também melhoram. Você percebe que, pô, peraí, eu consigo. Sabe? Eu achava que era difícil, mas na prática eu vi que é fácil. Aí você percebe que dá. Quando você percebe que dá, aí você faz. Você faz acontecer, tá? Mais detalhes no módulo 4 em conhecimento especializado. Então, primeiro passo, ampliar o repertório, melhorando com isso as suas crenças, entender que dá. Perceba que para melhorar o repertório, a melhor habilidade que você tem é conversar com pessoas, é networking. Ganha-ganha, cara, tá? E no ouro, aqui a defesa é exercitar o foco do seu desejo, tá? Então perceba que isso se interrelaciona com o quê? Com o seu céu mental, com a quinta essência. Então, quando você exercita o seu desejo, vamos voltar aqui, deu uma flicadinha no compartilhamento. Peraí, vamos voltar e compartilhar novamente. Ah, vamos lá.
Voltando. Ah, beleza, cara. O aplicativo crashou. Simplesmente fechou do nada. Foda-se. Então, percebe que quando você vai ampliando o seu repertório e você vai empoderando o seu desejo, você vai, consequentemente, ampliando o seu céu mental, tá? Então, qual que é a diferença entre melhorar o seu repertório e melhorar o seu desejo, o exercício da sua vontade, da fé? Quando você melhora o seu desejo, o seu sol fica maior no seu céu mental da sua fazenda. Tá? Eu entendo que são vários conceitos que eu estou trazendo aqui para você. Revise os capítulos e os módulos se você tiver alguma dúvida, principalmente esse de autossugestão, que acabou ficando gigantesco. Mas, assim, quanto mais você empodera o seu sol mental, as estrelas, os outros pensamentos concorrentes à sua atenção, eles se tornam mais discretos até se eliminarem por completo. Por quê? Porque o sol, da mesma forma que quando está de dia você não vê estrela, quando o seu desejo está muito forte na sua mente, você não vê os outros pensamentos, as outras estrelas na sua mente, tá? Então, isso é fundamental para você ter mais sucesso na sua fazenda. Então, vamos lá. Será que agora vai? Será que o compartilhamento de tela vai agora? Ou será que vai crashar novamente o aplicativo? Acho que foi, tá? Então, quando você exercita o foco do seu desejo, você vai aumentando o tamanho do sol mental no céu da sua fazenda. Uma coisa é você ter a concentração, outra coisa é você exercitar essa concentração. Uma coisa é você ter fé, outra coisa é você exercitar a sua fé. Uma coisa é você ter o corpo, outra coisa é você exercitar o seu corpo. Entende? Quanto mais você exercita a sua vontade, a sua fé, mais você vai melhorando o tamanho do seu desejo. E você vai também, como consequência, exercitando o foco do seu desejo, tá? E aí você pode canalizar esse foco para melhor direção para você. Portanto, de maneira resumida, você tem a metodologia de defesa em relação ao ambiente. Elimine ou diminua o acesso inimigo, digamos assim, ou seja, tudo aquilo que está no sentido oposto do que você quer. Em relação a repertório, foque em networking, tá? Foque em você construir vínculos com as pessoas, criar relações com as pessoas e foque isso baseado em quem você é, porque você é tão autossuficiente que você transborda. E não, por exemplo, quando você só faz mediante uma condição aí que a pessoa faz, ou seja, seja autossuficiente por você e não pelo outro. As pessoas que têm menos sucesso, elas só interagem com as pessoas mediante uma condição. Aí elas têm menos sucesso. Pode reparar nisso. Todas as pessoas que têm mais sucesso, elas têm mais iniciativa no contato social com as outras pessoas. E se para você é difícil melhorar isso, veja o módulo de conhecimento especializado. É o próximo módulo. Veja conhecimentos técnicos. Consuma conteúdo, melhore o seu ambiente para que você tenha acesso a pensamentos alinhados com o que você quer aprender. E isso vai melhorar o seu repertório e as suas crenças melhoram como consequência de um repertório melhor. Quando você tem ferramentas melhores, você acredita em resultados melhores. Por quê? Porque você conhece coisas melhores. Se você não conhece, a ignorância, nesse caso, tem gente que fala que ignorância é bênção. Só uma pessoa ignorante para falar uma coisa dessa, tá? Por quê? Porque a ignorância, ela é o contrário da bênção. A ignorância é um suplício. Porque quando acontece alguma coisa e você não sabe como lidar, isso é angustiante. Quando você tem o conhecimento de como lidar com uma determinada situação, por mais que seja difícil, você tem a técnica, você tem o conhecimento, e isso melhora a sua crença, melhora a sua fé, e aí os seus resultados também melhoram. Portanto, o conhecimento ele leva à fé, como vimos lá no segundo módulo. A fé ela nasce da ciência, ou seja, do conhecimento. Então, conhecimento leva à fé. Além disso, o exercício da sua vontade também leva à fé. Tem horas que você vai precisar realizar coisas na marra, na base da vontade mesmo. Isso vai levando à fé. Por quê? Porque você sabe quem você é, porque você sabe qual é o potencial que você tem. E isso, por si só, te dá mais fé, te dá mais confiança e vai empoderando o seu desejo, aumentando o tamanho do sol
do seu desejo, no céu mental da sua fazenda, tá? Então, exercício da sua vontade melhora a sua fé e empodera o seu desejo para você realizar qualquer coisa. Outra dica fundamental de ouro, tá? Isso aqui não é nem dica, isso aqui já é praticamente uma mentoria premium de presente para você. Quando você se entende, quando você entende os seus raciocínios mentais, quando você conhece a sua fazenda mental, você sabe que você tem certos comportamentos, certos trejeitos. Talvez você seja um cara mais melhor funcionante de manhã, talvez você seja à tarde ou à noite. E aí você sabe quais são os pensamentos que estão na sua mente nesses momentos. Sabendo esses pensamentos, você sabe quando o raciocínio ele é fundado ou quando é infundado, quando não tem fundamento. E sabendo quando os raciocínios têm ou não têm fundamento, você pode conduzir as suas ações com esse conhecimento. Por exemplo, vamos supor que quando você acorda, você sinta vontade de continuar dormindo, isso é uma tendência biológica natural de qualquer pessoa. Se você se conhece, você sabe que 30 minutos depois você fica beleza, você sabe que naquele momento você está com um repertório de crenças mais zoado, com um repertório cognitivo mais zoado, você está numa área mental de plantações mais zoadas. E aí o que você precisa fazer? Sair daquela área mental o mais rápido possível. Como? Com o seu cavalo mental, com as suas emoções. Saia dali o mais rápido possível e depois você planta coisas melhores naquele local. Tá sacando? Quando você tem muitas distrações e você vive gastando tempo aí nas redes sociais, o que você faz? Elimina esse foco. Elimina o acesso das redes sociais a você e foca no seu trabalho, foca em construir o seu mundo, em construir o seu desejo, em criar a sua vida, o seu sol, a sua criação. Isso vale muito mais do que você se distrair e se entreter com situações dos outros. Acredita, é mais duradouro, sabe? A satisfação é mais duradoura, é mais perene. Você criar o seu mundo, você criar a sua vida tem muito mais valor do que você bisoiar a vida dos outros. Tem muito mais valor do que você só sonhar em viver a vida dos outros. Isso significa que você não deve gastar nenhum segundo do seu tempo vendo a vida de ninguém? Deve significar que você tem que ter equilíbrio. Se para você, você sabe que isso te prejudica, então elimine. Se você não consegue eliminar, então diminua o tempo que você gasta com isso, sacou? Então, veja que quando você vai se conhecendo, você vai sabendo os seus botões, os caminhos da sua fazenda, as rotas até as suas plantações. E aí você vai fazendo, eu preciso fazer isso para chegar até aqui. Eu preciso pensar dessa e dessa maneira para chegar até esse resultado. Se de manhã eu tenho mais cansaço, eu preciso ou beber mais água, ou sair, ou dar uma caminhada, que aí eu vou ficar melhor, entende? E aí você já vai estabelecendo rotinas, e aí você vai estabelecendo previsibilidade, e aí o seu cérebro ele vai sentir falta da rotina quando ela não tiver. Você vai se sentir meio culpado se você não seguir a sua rotina. Você vai querer seguir a rotina que você criou para você. E do mesmo modo, você vai querer criar a sua vida e vai sentir falta quando você não estiver criando a sua vida. E aí você vai querer gastar cada vez mais tempo empoderando o seu sol mental. Então, a sua vida, o seu repertório, sabe, o que é para você é como se fosse o seu sol mental, a sua estrela. E quanto mais você gasta energia com isso, mais esse sol vai aumentando de tamanho, até que as outras estrelas do seu céu mental, da sua fazenda, se tornam irrelevantes ante a magnitude do seu desejo. Portanto, para se defender, para empoderar-se mentalmente, esse é o caminho, tá? Em relação à metodologia sobre os seus recursos, tá? Sobre o seu autoconhecimento. Isso vai te dar o poder de você se sobressair. Então, voltando aqui no slide, só para a gente fazer essa parte aqui. Isso dá o seu poder de se sobressair. Se sobressair em relação ao quê, Carbone? Se sobressair em relação às ações, às circunstâncias do seu ambiente, se sobressair numa condição de luta contra inimigos, pensamentos, contra situações desestimulantes, contra qualquer coisa que esteja contra o seu desejo. Você se sobressai. Esse é o poder de se sobressair quando você defende o seu ambiente, melhora o seu repertório,
exercita o foco do seu desejo e aumenta o tamanho do sol mental no céu da sua fazenda. Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui, tá? Essa é a metodologia de você se autoconhecer para defender a sua fazenda mental. Combinado? Por hoje é só, ou por agora é só, se você estiver maratonando. Então, até o próximo vídeo.